Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos de volta aqui para gravar para vocês mais um capítulo do livro Mais Perto, né? Esse livro aqui do Emmanuel. E hoje nós vamos ter um capítulo muito bonitinho chamado Acorda e Vive. Lembrando a todos que nós temos esse canal aqui chamado Reflexões Espiritualistas, que se dedica inteiramente à discussão, à apresentação dos temas relativos à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Nós procuramos sempre nos basear em obras literárias da lavra de Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier, tais como Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz e tantos outros espíritos que escreveram pelo Chico, né? E o objetivo é sempre o mesmo, trazer reflexões para vocês pensarem aí e utilizando então algum livro-texto para trazer ideias enobrecedoras, ideias importantes para a nossa evolução espiritual. Hoje mesmo eu estava ouvindo aí nas redes sociais, uma dessas pessoas influentes aí no YouTube ou no TikTok, eu não sei, falando, mas como a vida é curta, falando de uma pessoa muito querida de 52 anos que deixou a Terra rapidamente através de um infarto e tal, e que era uma pessoa boa, que praticava o bem, etc. Mas ela perguntava, puxa, mas como que a gente explica isso, né? Quem explica que uma pessoa tão querida, que falava de Deus, falava do bem, tinha alegria de viver, deixa a vida assim aqui na Terra com 50 e poucos anos tão rapidamente? A doutrina espírita explica. Lógico que eu não ia entrar em discussões nas redes sociais, porque não é o meu propósito, mas a doutrina espírita explica. Nós não estamos aqui para ficar para sempre, nós estamos aqui de passagem e o nosso tempo depende de cada um. Tem crianças que desencarnam ao nascer, tem outros que desencarnam aos 10 anos de idade, outro aos 15, outro aos 20, 40, 50, tem aqueles que vivem 90 anos, 100 anos, né? Então, cada um tem um plano reencarnatório aqui na Terra. E é por isso que eu estou aqui trazendo mais uma pílula de luz, vamos chamar assim, para a reflexão de vocês, tá certo? A lição de hoje, por acaso, chama Acorda e Vive. Então, por isso que eu me lembrei dessa passagem que eu vi nas redes sociais aí e trago aqui para vocês então. E aí vocês, se gostarem, se inscrevam aqui nesse canal, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Nós temos mais de 1.200 pessoas inscritas nesse canal. Assine o sininho de notificações, assim o YouTube avisará vocês toda vez que nós publicarmos um vídeo novo aqui no canal para vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos aos nossos trabalhos. Como eu disse, a gente está falando do livro Mais Perto, do Emmanuel, e o capítulo de hoje chama-se Acorda e Vive. Ele fala o seguinte: acorda e vive. Espiritualmente falando, a Terra, para os grandes seres que já se evangelizaram, está falando daqueles espíritos puros, né? Os espíritos que já estão em nível muito elevado, oferece o espetáculo de berçário imenso, onde o espírito humano continua dormindo na infantilidade que lhe caracteriza a evolução iniciante. Então, quando eles olham para nós, esses espíritos muito elevados, eles nos veem exatamente isso, ainda como crianças espirituais. Temos várias ilusões, várias fantasias na cabeça que com o tempo a gente vai aprendendo a tirar, mas eles nos veem assim, porque a gente ainda não penetrou profundamente no significado da vida,
A gente pensa que estamos aqui a passeio, a turismo. Não, nós estamos aqui a trabalho mesmo. E cada um com um plano reencarnatório bem definido. Então ele continua falando assim, o Emmanuel, né? Os homens quase todos, estáticos ou cristalizados na ignorância, imitam os sonâmbulos, hipnotizados pelas próprias criações. Então, muitas e muitas vezes, você vê uma pessoa passar toda uma vida, sonhando com uma coisa, sem se aprofundar num trabalho no bem, sem procurar fazer a reforma íntima, e cristalizados assim numa visão muito pequenina do mundo e da vida, né? Ele dá aqui alguns exemplos, o Emmanuel, né? Aqui alguém sonha ostentando ilusório manto de dominação. Sonha com o poder. Acolá alguém passa a maneira de autômato infeliz acreditando-se mendigo. Ninguém é mendigo pro resto da vida. Se a pessoa pode mudar de vida, tentar arrumar um emprego, trabalhar, estudar, né? Tem mil maneiras da gente poder evoluir, né? Aprender alguma coisa, né? Além, um homem comum que apenas consegue realizar magra refeição por dia estabelece imensos monopólios de farinha ou azeite, vitimado pela loucura de amontoar utilidades sem proveito justo. Então, é aquela pessoa que tem o egoísmo arraigado, que não consegue se libertar de nada e quer tudo para si, né? Sem olhar o que necessita, às vezes, a pessoa que está ao seu próprio lado, o seu vizinho. Então a gente tem que aprender a ter esse desprendimento também na vida, né? E não ficar de uma forma alocada querendo armazenar tudo e tudo que tem na vida para nós mesmos, né? Mais além, uma criatura vulgar que somente vestirá um costume de cada vez, uma roupa de cada vez, assambarca o mercado de algodão ou o comércio de lã, supondo-se capaz de consumir sozinho o suprimento destinado a milhões. É lógico que aqui ele não está falando dos empresários, né, gente? Os empresários têm uma função diferente, né? Falando daquelas pessoas que acumulam para si as coisas, né? Essa passagem, quando eu li, me fez lembrar muito o sermão que quando o Cristo fala das bem-aventuranças, em um determinado trecho lá, ele fala para a gente não acumular tesouros na terra que as traças corroem e os ladrões roubam, que nós devemos entesourar tesouros no céu, que são os tesouros do coração, do sentimento, do amor. São esses tesouros que o Cristo nos recomenda entesourar, né? Então não adianta a gente encher um silo de mantimento se a gente consegue comer só uma porção por dia. Um pouco é isso que o Emmanuel está querendo nos falar aqui, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição essa passagem do Evangelho com um vídeo muito bonitinho sobre essa passagem que tem no YouTube. Há quem administre os bens públicos, julgando-se exclusivo senhor deles, e há quem desperdice as próprias forças deliberadamente, presumindo na saúde um caminho para a própria destruição. Então, no primeiro caso, né, gente, é aquela pessoa que, iludida, acha que porque tem um determinado cargo ou posição na esfera pública, é detentor desse cargo ou posição para o resto da vida. Não é assim, né? A gente tem hoje uma coisa, Deus nos tira e da noite para o dia. E também aquele que administra os bens públicos, o nome já diz, os bens são públicos, né? Ele deveria administrar com carinho, com cuidado, com eficiência, fazendo com que aqueles bens públicos sejam utilizados da melhor maneira possível,
né, que tenha benefício para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Então ele não é dono daquela cadeira onde ele senta, como também nenhum executivo ou auto-executivo é dono da cadeira que senta, tá certo? Eu já tive essa experiência, já passei por isso e sei como é ilusório essa situação de você ter um crachá ou um cartão de visita que você está dito lá, diretor disso, daquilo, vice-presidente, presidente, sei lá o quê, e você começa a achar que você é aquilo. Não, você está naquela posição momentaneamente, mas a vida passa. E existem outros afazeres importantes para nós aqui nessa existência. Então ele continua dizendo assim: é por isso que quase todos, enquanto na Terra, centralizamos a atenção no próximo, olvidando a nós mesmos, esquecendo a nós mesmos. Então é aquela atenção focada no que o outro tem. Ah, o meu vizinho tem uma casa maior, tem um carro maior, tem isso, tem um carro novo. Ah, podia morar então num condomínio novo, poderia ter não um carro, 2 carros, e começa a esquecer da sua própria vida íntima. E a vida passa. E depois a pessoa vai desencarnar, não vai levar nada disso. Basta você ir no funeral de um amigo. Eu fui recentemente em alguns. A pessoa não leva nada. Leva aquilo que plantou de bom aqui na Terra. As amizades, os benefícios que distribuiu, a caridade que fez, os amigos que constituiu. É isso que a gente leva. Nós não levamos nada, nem a roupa do corpo. Nada. Então é uma ilusão mesmo. Então ele diz assim: quando nos desvencilhamos, porém, das teias da ociosidade mental que nos anestesia, e é isso, gente, é uma anestesia, né? Observamos que a vida apenas nos pede visão, a fim de descerrarmos o luminoso roteiro para os cimos que nos compete atingir. E então, se nos dispomos realmente a ver, identificamos em redor de nós a sementeira e a seara de luz, à espera de nosso esforço no bem, para conferir-nos paz e sublimação. Certo? Por que conferir-nos paz e sublimação? Porque quando damos paz a alguém, nós também recebemos de volta paz. Quando nós ajudamos alguém a melhorar, nós também nos melhoramos intimamente. É da lei de Deus. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se plantamos o bem, colhemos o bem. Tem muitas historinhas assim que a gente poderia contar para vocês, mas o vídeo aqui não, pelo tempo, não comporta. Mas a ideia é essa, né? Pensem nisso. Reflexões sobre isso são necessárias. Então, ele termina esse rápido estudo que nós estamos fazendo aqui, dizendo assim: se a dor te visita, se a indagação te convoca ao conhecimento, se a curiosidade te convida à reforma íntima, olha bem, se a curiosidade te convida à reforma íntima, e se o mundo te solicita renovação, recorda que o Senhor terá reconhecido o teu amadurecimento para a vida que nunca morre, né, para a vida eterna, e te procura ao necessário despertamento. Despertamento daquela condição que nós estamos de infantilidade espiritual. Acorda e vive para a realidade que nos rodeia. A realidade de pessoas que necessitam de um pão, de uma roupa, de um auxílio, de uma palavra de incentivo, de um lenitivo, né? Acorda e serve, e servindo encontrarás a ti mesmo em nível mais alto.
entretecendo as próprias asas para o voo excelso no rumo da imperecível libertação. Né? Libertação do quê? Da nossa condição de inferioridade, de infantilidade espiritual. Então, alçaremos o voo com asas próprias, tá certo? O estudo é importante, mas o bem e o amor é tão importante, por isso que os Espíritos nos dizem que nós vamos nos reerguer tendo a asa da sabedoria e do amor, e nós podemos então elevarmos-nos a níveis mais altos nos caminhos da vida. Lá no Livro dos Espíritos de Allan Kardec tem uma definição da classificação dos espíritos. Espíritos impuros, né? Espíritos ainda em estágios evolutivos bem baixos, depois começa a crescer até chegar nos espíritos puros, né? Os espíritos imperfeitos como nós ainda. E a gente vê que as definições, né, de um nível para outro é em função desse entendimento, do entendimento do valor da vida, para que serve, para que nós estamos aqui, né? A gente se desprender pouco a pouco das coisas materiais. Não que as coisas materiais não nos sirvam, claro que servem para o nosso progresso, para alimentar a nossa família, para nossas realizações profissionais, mas a gente tem que lembrar sempre do outro e lembrar também de fazer a nossa reforma íntima. De nada adianta voltar para o mundo espiritual do mesmo jeito que a gente veio para cá, tá certo? Então é importante a gente aprender a ir se melhorando pouco a pouco. Se chegar no fim da nossa vida e a gente ver que melhorou um pouquinho, já valeu a pena, tá bom? Então é isso aí, gente. Terminamos mais um capítulo muito rapidinho do livro Mais Perto, do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, para nossas reflexões diárias. Manda um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus e não se esqueçam de compartilhar com os amigos, se inscreverem no canal e deixarem aí seus comentários também, se quiserem, para que a gente possa ir conversando, tá bom? Boa semana a todos aí, que Deus os abençoe. Tchau.